E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física, tá certo? Eu sou o professor Alisson e hoje vou ministrar essa aula com vocês, tá certo? O tema da nossa aula é cinemática, estudo dos gráficos do movimento retilíneo uniforme, tá certo? Se você está assistindo essa aula e não assistiu a aula anterior, eu peço que você dê um pause e volte para a aula anterior. Por quê? Porque a aula de hoje ela é uma continuação da aula anterior, ok? Então, dá uma olhadinha lá, assiste a aula, vê a resolução dos exercícios, tá certo? E aí você volta para essa aula aqui porque ela é uma continuação, tá certo? Então, o nosso objetivo hoje é estudar o comportamento dos gráficos do movimento retilíneo uniforme, tá certo? Antes disso, eu vou dar uma canjinha para a gente relembrar alguns conceitos importantes lá do movimento retilíneo uniforme para que a gente possa trabalhar os gráficos, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo slide, ok? Pronto. Olha só, pessoal, coloquei aqui um desenhozinho, um senhorzinho correndo aí, né? Veja aqui que nós temos uma trajetória, né? No sentido aqui da esquerda para a direita, positivo. Vocês estão vendo um gráfico aqui do espaço, ó, do espaço com o tempo, né? E um gráfico de velocidade com o tempo. Ou seja, essas são as duas grandezas que nós vamos trabalhar nesta aula, tá bom? Mas antes disso, vamos para cá, vamos ver aqui e relembrar algumas coisinhas importantes para a nossa aula. Bom, olha só, MRU. O que é esse MRU? Vocês a essa altura já devem saber que o MRU é o movimento retilíneo uniforme, tá certo? E o que é esse movimento, né? O que é esse movimento? O que é que a gente considera um corpo estando em movimento? A gente diz que um corpo está em movimento quando a sua posição ela começa a mudar em relação a um determinado referencial, certo? Então, se você, por exemplo, está parado em frente à sua casa e você começa a caminhar, né? Veja que a sua posição começa a mudar em relação à sua casa. Você está se distanciando, né? Então você está se distanciando, então quer dizer que você está em movimento, beleza? Então isso é considerado movimento. O contrário disso, né, que seria o que? O repouso. O que é que a gente diz? O que é que a gente considera como sendo repouso? É quando a posição de um determinado corpo ela não muda em relação ao referencial, né? Um exemplo muito clássico que a gente usa é do motorista e o do passageiro, né? O motorista e o passageiro, se você considerar os dois, estão sempre na mesma posição em relação um ao outro. Então, o tempo vai passando e a posição continua sendo a mesma, ou seja, a distância entre eles continua sendo a mesma. Então, a gente diz que está em repouso, mesmo que o carro esteja em movimento. Mas, naquele momento, dentro daquele carro, utilizando ele como referencial, a gente vai ter que as duas pessoas estão em repouso uma em relação à outra. Por quê? Porque a distância entre elas não está mudando com o passar do tempo. É diferente dizer que uma pessoa que está correndo, né, se você colocar a marca inicial e ela começa a correr, então você vai ver que a posição, ou seja, a distância dela em relação ao ponto de início, começa a mudar. Isso quer dizer o quê? Que ela está em movimento, beleza? Então, esse movimento, a gente trata ele aqui, ó, olha só, coloquei até um linkzinho aqui, né, um tópico. Esse movimento pode ser progressivo ou retrógrado. O que seria um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Movimento progressivo, não está dizendo, progredir, né? Processo de progressão. Significa dizer que o corpo, né, o objeto, seja lá o que for, ele está se deslocando no sentido positivo do deslocamento, né, da trajetória no caso. Então, o movimento é progressivo quando a sua distância aumenta em relação ao referencial, ou seja, ele está se deslocando no sentido positivo do referencial. Obviamente, o contrário, né, retrógrado, ou seja, de retroagir, retornar, né? Então seria o que? Seria quando o corpo ele se desloca no sentido contrário ao do deslocamento, ok? Se a gente voltar para o nosso slide anterior, vocês estão vendo aqui, ó, que foi adotado um sentido positivo, ó, positivo aqui, né, a setinha apontando da esquerda para a direita, como sendo positivo. Então, esse senhorzinho aqui, ó, ele está no movimento progressivo, porque ele está correndo, né, ele está se deslocando no sentido positivo da trajetória. Já o contrário, né,
Se ele estivesse correndo da direita para a esquerda, né, no sentido contrário, aí ele estaria no movimento retrógrado, tá bom? Muito bem. Olha só, o movimento retilíneo uniforme, esse R de retilíneo significa dizer o quê? Que a trajetória dele é uma reta, né? A trajetória dele é uma reta. A gente vai considerar a nossa trajetória sempre como sendo uma reta. Ah, professor, mas na pista tem uma curva e tal. Beleza, mas a gente assim mesmo vai considerar como sendo o quê? Uma reta. Existe um tópico específico para a gente estudar, né, que é o movimento circular, mas isso não é para agora, vai ficar mais para frente, tá bom? Então, movimento retilíneo porque a trajetória é uma reta e uniforme. O que quer dizer esse uniforme? Olha só aqui, ó. Velocidade é o que? Constante, né? Por exemplo, o seu time do coração, ele tem um uniforme, né? Os alunos da escola utilizam um uniforme. Qual é a finalidade do uniforme? É deixar todo mundo igual. Então, o movimento retilíneo uniforme significa dizer o que? Esse uniforme, que a velocidade é sempre constante, certo? Ele é quem dá característica ao movimento. Então, você olha para a velocidade e vê que a velocidade é constante. Professor, o que é velocidade constante? É aquela velocidade que não muda. Ela é sempre a mesma. Olha só, esse desenhozinho que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Esse carro aqui está a 100 km por hora. Veja que a velocidade é sempre a mesma. Ó. O tempo 0, 1, 2, 3, mas a velocidade permanece o quê? Constante. Ou seja, a velocidade não muda. Ela é sempre a mesma. Beleza? E a função horária do espaço? Olha que interessante. O movimento retilíneo uniforme, ele só tem uma equação, né? Que o professor já falou para vocês, né? Até colocou o nomezinho lá de sorvete, né? Porque é S0 mais V vezes T, né? Então é um mnemônico, né? Que muitos professores usam para fazer com que você lembre a equação, né? Você pode pensar assim, professor, mas eu já ouvi falar que tem outras equações, mas para o movimento uniforme, retilíneo uniforme, só existe uma equação. Então vamos só fazer uma recapitulação. Movimento, né, é quando o corpo está se deslocando, né, a sua posição está mudando em relação a um referencial. Esse movimento pode ser progressivo ou pode ser o quê? Retrógrado. Movimento progressivo é quando ele se desloca no sentido da trajetória, no sentido positivo da trajetória. Movimento retrógrado é aquele movimento em que o corpo está se deslocando no sentido contrário ao da trajetória, ok? Muito bem. Nós temos retilíneo, porque é a nossa trajetória, ok? Uniforme, porque a velocidade é sempre constante, ela nunca vai mudar. Professor, e se ela mudar? Aí a gente não está mais no movimento retilíneo uniforme, a gente vai estar em outro movimento que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Por hoje, você só precisa se preocupar com isso. Velocidade constante e a função horária do sorvete, onde eu tenho o espaço final, que a gente representa pela letra S, é igual ao espaço inicial, que a gente chama de S0, mais a velocidade vezes o tempo. Professor, vai ser sempre mais esse sinal aqui? Não. Esse mais aqui é levando em consideração que o corpo está se deslocando no sentido progressivo. Mas se ele estiver se deslocando no sentido contrário da trajetória, a gente vai ter que colocar um menusinho aqui, tá certo? Muito bem. Vamos aqui para o próximo slide. Olha só, para que serve o estudo do gráfico? Agora a gente vai entrar no nosso assunto propriamente dito, né? Essa é uma pergunta que você poderia fazer. Professor, para que serve estudar o gráfico, né? Os gráficos, pessoal, são uma forma bastante efetiva e clara de representar as informações, né? Por exemplo, você pega uma planilha cheia de dados, cheia de informação. Vamos pegar aqui uma sala de aula e eu vou anotar a idade de todos os alunos. Em cada linha eu coloco uma idade. Gente, para eu fazer uma análise desses dados, é muito mais fácil, muito mais prático eu pegar e construir um gráfico. Porque no gráfico eu vou conseguir ver a quantidade de alunos, né, que tem na sala, quantos homens, quantas mulheres, quem tem a idade maior, quem tem a idade menor, né, quem é o mais velho, quem é o mais novo, isso de uma forma bem dinâmica, bem rápida. Então o gráfico ele tem essa funcionalidade de facilitar uma leitura rápida do que é que está acontecendo, tá certo? Isso é muito utilizado nas grandes empresas, tá certo? Então é uma maneira da gente compreender, né, de forma rápida e eficaz a leitura das informações, tá certo?
Por exemplo, esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, né, ó, um gráfico qualquer, né, que ele está falando aqui de valor, né, ó, em reais, e aí a gente tem o tempo, né, em anos, que é só para você mostrar para vocês um exemplo de como fica fácil a gente fazer a leitura do gráfico. Qual é a leitura que eu posso fazer aqui? Por exemplo, nessa linha aqui, ó, eu tenho uma linha do Y, né, o gráfico do Y e o gráfico aqui de X. Então, o que é que eu posso dizer? Inicialmente, o Y está com 55 mil reais, né? E aí, nós temos aqui o X inicia com 30 mil, né? E olha só, em algum momento, eles vão se cruzar. Ou seja, se a gente olhar aqui, ó, entre 8 e 10, essa linha está se cruzando. Significa dizer que, mais ou menos aí, 9 anos, né? No tempo de 9 anos, eles vão ter o mesmo valor, né? E olhando para cá para o final, ó, 14 anos depois, se você ver aqui é o 14 anos depois, o Y, que estava com 55 mil, terminou com quanto? Terminou com 10 mil, ó, aqui é a linha do 10 mil. E o X, que estava com 30 mil, terminou com 20 mil. Né? Então, a gente consegue fazer uma análise rápida, né, ó, que o Y perdeu muito dinheiro com o passar do tempo, né? Perdeu mais do que o X, ó, o X estava com 30, mas chegou em 20, perdeu só 10 mil. Já o Y, que começou com 55, né, terminou aqui com 15, né, perdão, com 10, né, então perdeu 45 mil. Então eu consigo fazer essa leitura rápida porque o gráfico me ajuda, beleza? Pronto, então vamos lá. Próximo slide. Gráfico do MRU, né, V versus T. Pessoal, a nomenclatura que a gente usa, né, não é V vezes o T não, tá certo? É V versus T, ou seja, é um gráfico de velocidade com tempo. Então, toda a vida vocês vão ter que analisar isso aqui, ó. Olha aqui para cá, ó, velocidade e tempo. Isso vai mudar. Nós vimos que tem outro gráfico também que é do espaço com o tempo, mas por hora vamos analisar aqui, ó, velocidade com o tempo, certo? Coloquei dois gráficos aqui, por quê? Vocês lembram qual é a característica principal do movimento retilíneo uniforme? É que a velocidade seja o quê? Constante. Então, se a velocidade é constante, significa dizer que ela não muda. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse gráfico, olha a linha da velocidade. É uma linha horizontal. Por quê? Porque o tempo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, ó, o tempo, ele está aumentando. 0, 1, 2, 3, 4. E veja o que é que acontece com a velocidade. No tempo 1, a velocidade vale quanto? 10. No tempo 2, a velocidade vale quanto? 10 também. No tempo 3, ela vale 10 também. Né? Se a gente pegar aqui a linha, né, ó, fazer uma linhazinha aqui apontando para cá, ó, então você vai ter aqui, ó, em 1 segundo a velocidade vale 10, em 2 ela vale 10, e assim sucessivamente. Ou seja, ela não pode mudar, porque o movimento é retilíneo uniforme. Tá certo? Ah, professor, mas ela pode ser negativa? Pode. Né? Aqui, ó, quando a velocidade é positiva, a gente tem um movimento que progressivo. Por quê? Porque ela é maior do que zero. Veja aqui, ó, aquele desenhozinho aqui, ó, aqui embaixo. Vocês estão vendo que com o passar do tempo, né, ele está se movimentando progressivamente no sentido da trajetória. Né? Então a trajetória está da esquerda para a direita, né, e a velocidade está indo para a direita, ou seja, no sentido da trajetória. Por isso que o movimento é progressivo. Se você observar nesse outro gráfico aqui, ó, nós temos a velocidade com o tempo, só que a minha velocidade está abaixo do eixo do tempo. Ou seja, significa dizer que ela está abaixo de zero. Então ela é negativa, ó, negativa. E significa que o movimento é o quê? É um movimento retrógrado. A velocidade é menor do que zero. Olha só o desenho do carro. O carro está indo para a esquerda, né, ó, e a trajetória está para a direita. Ou seja, o corpo está se deslocando no sentido contrário ao da trajetória. Então, nós temos um movimento que retrógrado, ou seja, esse carro está voltando. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Cuidado com isso aqui. Gráfico de velocidade com tempo. Esse gráfico, ele é uma linha horizontal, certo? No movimento uniformemente variado, é uma linha horizontal, certo? O que pode acontecer aqui é ele estar acima de zero, sendo progressivo, ou abaixo de zero, sendo o quê? Retrógrado. Tá bom? Olha só, propriedade do gráfico de V versus T. Então, está aqui o gráfico de velocidade com o tempo, tá certo? E uma propriedade, né, interessante é que você consegue calcular o espaço percorrido calculando apenas a área da figura geométrica representada por esse gráfico. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, como é que a gente ia calcular
o espaço percorrido por um corpo após 4 segundos. Então, ele aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E aí, 4 segundos depois, com essa mesma velocidade de 10, qual foi o deslocamento dele? Quanto que ele percorreu? Basta eu pegar a área dessa figura geométrica. Que área de figura é essa? É um retângulo, né? Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, se eu calcular a área, né, onde a minha base vale 4, né, ó, e a altura vale 10. 4 vezes 10, 40. Então, o espaço percorrido por esse corpo foi de 40 metros. Tá bom? Se eu pedisse para vocês assim, professor, qual seria o espaço percorrido por esse corpo se em 2 segundos? Em 2 segundos, a gente traça uma linhazinha aqui, ó, a gente vai ter uma base de 2 com a altura de 10. 10 vezes 2, 20. Ele teria percorrido 20 metros. Tá certo? Beleza. Olha só, gráfico agora do espaço por tempo. Cuidado, não é espaço vezes tempo, é espaço por tempo, que agora é diferente. O espaço, olha só, o movimento pode ser progressivo, como a gente já tinha visto anteriormente, e pode ser retrógrado. Quando o movimento é progressivo, esse espaço, né, ele tem uma reta inclinada para cima, ó, ok? Ela é ascendente, ela é para cima, ok? Então, e quando ele é retrógrado, ela é descendente, ok? Ela é descendo, ó, é para baixo, ok? Então, movimento progressivo, o gráfico no espaço com o tempo, ele é para cima, ok? Progressivo. Retrógrado, ele é apontando para baixo, tá certo? Então, veja bem, você pode perguntar, professor, quer dizer que ele sempre vai ser assim, começando do positivo? Não, cuidado, né? A gente pode ter essa situação aqui de baixo, ó. Ele pode começar lá do negativo e ir subindo, né? E vai subindo. Mas o interessante é que você saiba que, mesmo ele começando do negativo, a tendência dele é sempre o quê? Progredir, certo? Diferentemente desse outro aqui, ó. Ele começa lá em cima, começou no positivo, mas ele vai descendo, descendo, descendo e vai até o negativo. Então, cuidado, não necessariamente, né, ele precisa chegar lá embaixo para ser negativo. O simples fato dele começar num determinado valor e à medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo a sua distância, já caracteriza o movimento retrógrado. O simples fato dele começar lá embaixo, mas ele ir progredindo, né, e aumentando a sua distância, o seu espaço, já significa que ele é um movimento progressivo, tá certo? Muito bem, vamos fazer um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ó. Imagine que você obteve os dados abaixo a respeito do comportamento de um corpo. Então a gente tem aqui o espaço e o tempo, né? Então o espaço começa no 0, 10, 20, 30, 40, 50. E o tempo? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então quando o tempo é 0, o meu espaço é 0. Quando o tempo é 2, o meu espaço é 10. Quando o tempo é 4, o meu espaço é 20. Quando o tempo é 6, o espaço é 30 e assim sucessivamente. Então, jogando esses valores aqui lá no gráfico, a gente vai ter um gráfico assim, ó, 0, 0, né? Ó, tá aqui os dois 0, 0, ó, começando aqui no ponto. Aí, quando o tempo é 2, o meu espaço é 10. Quando ele é 4, ele é 20. Quando é 6, é 30. Quando é 8, é 40. Quando é 10, é 50. Então, veja que a gente construiu um gráfico. O que é que a gente pode falar a respeito desse gráfico? Ora, se ele está apontando para cima, eu já posso dizer para você se ele saiu do 0 e com o passar do tempo foi 10, 20, 30, 40, ou seja, é um movimento progressivo, né? Então, eu fiz aqui duas perguntas, já respondemos aqui até o item B, ó. O movimento é progressivo ou retrógrado? Só em olhar para o gráfico você já sabe que é progressivo. Por quê? Porque ele está subindo, ok? E o item A, qual a velocidade do corpo? Vocês viram lá, né, na aula anterior, que a velocidade ela é dada como sendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, olha só, vamos escolher aqui 2 pontos. Eu escolhi aqui de 0 até 4, ok? De 0 até 4, meu tempo é 4 e o meu espaço percorrido foi 20. Então, 20, que é o espaço percorrido, ó, S, tá certo? S, 20, dividido, ó, 20, dividido por 4, beleza? 20 dividido por 4, 5 metros por segundo, tá bom? E o movimento é progressivo, beleza? Coloquei aqui, ó, uma breve revisão dos gráficos, tá certo, pessoal? Olha só,
nós temos um gráfico do espaço com tempo, né? Ó, esse de cima aqui é do espaço com tempo. Okay, deixa eu afastar aqui um pouquinho, pronto. Olha só, saindo lá, ó, espaço inicial, tá vendo? Ó, ele começa inicialmente lá de baixo, mas a tendência dele é o quê? Subir. Então é um movimento progressivo. Veja esse outro gráfico. Ele começa lá em cima, mas termina apontando para baixo. Significa que o movimento é o quê? Retrógrado, beleza? Minha velocidade é o quê? Negativa. Esse outro gráfico aqui também, ó, ele inicia, né, ó, aqui na parte acima do zero, mas a tendência dele é o quê? É sempre aumentar. Então, se ele vai aumentar, o movimento é progressivo. Da mesma forma aqui, ó, inicial lá em cima e começa a descer, significa o quê? Que ele é o quê? Retrógrado. Aqui embaixo, agora o meu gráfico é de velocidade. Eu já disse para vocês que no movimento uniforme, a velocidade nunca muda. Por isso que o gráfico vai dar sempre o quê? Uma linha horizontal. Pode passar o tempo que for, a velocidade vai ser sempre a mesma. Beleza? O que vai diferenciar aqui é só se ele é progressivo ou retrógrado. Quando ele é progressivo, a linha horizontal fica acima do zero, que é esse caso aqui. Nesse caso aqui, ó, ele está abaixo do zero, mas a linha continua sendo o quê? Horizontal. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Beleza? Okay. Vamos fazer aqui alguns exercícios de fixação, tá certo, pessoal? Eu já deixei as respostas aí porque eu ainda não tenho uma mesa digital para ir fazendo com vocês, tá certo? Então vamos lá, questão número 1. Observe o gráfico abaixo e responda. Nós temos esse gráfico aqui, ó, bem bonitinho, ó, 0, 4, 14, né, o gráfico do espaço, e aqui o gráfico, o eixo do tempo, certo? Então, o eixo vertical, né, e o eixo horizontal. O eixo vertical representa o espaço e o horizontal o tempo. Então, a gente tem um tempo de 0 até 2 e temos um espaço que foi de 0, 4 e 14. Olhando para esse gráfico aqui, né, a gente já pode determinar o quê? Qual é o tipo de movimento dele. É um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Olha, ele estava em 4 e foi parar lá no 14. Então, ele está o quê? Progressivo, né? Progressivamente. Então, o movimento é progressivo. Beleza? Vamos lá. Item A. Qual a velocidade do corpo? Bom, como é que a gente calcula a velocidade? É a variação do espaço dividido pelo tempo. Quanto que ele caminhou dividido pelo tempo que ele gastou para fazer esse percurso. Ele começa aqui no 4, ó, e vai até o 14. Então, 14 menos 4 dá 10. E começou no tempo 0 e terminou lá no tempo 2. 2 menos 0 é 2, né? E 10 dividido por 2 dá 5 metros por segundo. Certo? Então, a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Item B. Qual o movimento é progressivo ou retrógrado? Já respondemos isso, né? Só em olhar para o gráfico a gente já tem como responder. O movimento é o quê? Progressivo. Por quê? Porque o corpo se desloca no sentido da trajetória. E letra C, qual a função horária do espaço? Né? A função horária a gente viu, né, na aula anterior e nessa revisão, que é a equação do sorvete. Né? Então a gente tem que S é igual a S0 mais VT. Veja que eu coloquei aqui, ó, o meu sinal positivo, né? Ó. Por quê? Porque o movimento é progressivo, tá certo? Então, S é igual a 4. Por que eu coloquei esse 4 aqui? Porque o espaço inicial aqui, ó, é o 4. Ele começa, o meu gráfico começa marcando aonde? No 4, beleza? Mais, né? Porque é progressivo, a velocidade foi a que a gente calculou. 5, ó, bem aqui, ó. 5 vezes o tempo. Então, isso aqui é a minha função horária do espaço. Ah, professor, por que o senhor não colocou o 14 aqui e o tempo? Não, não precisa. Porque essa função aqui, ela serve para calcular qualquer valor o espaço em qualquer tempo, né? Tá certo? O espaço em qualquer tempo. Professor, esse 5 aqui sempre vai ser o mesmo? Ele pode mudar? Pode não, pessoal. Por quê? Porque a gente está estudando o movimento uniforme. E quando o movimento é uniforme, a velocidade nunca muda. Tá certo? Uma vez calculada ela, vai ficar esse valor para sempre. Tá certo? Próxima questão. Observe o gráfico abaixo e responda. Olha só esse gráfico. De cara, eu já posso dizer para você que o movimento é o quê? Progressivo. E ele inicia onde? O meu espaço? Lá no 0. Ó. Mas vamos lá. Letra A. Qual a velocidade do corpo? Vamos lá, mesma coisa da questão anterior. A velocidade, né, ela é calculada como sendo o espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o inicial. Ou seja, é a variação do espaço. O quanto que ele se deslocou
e o tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. Então, veja só, o espaço foi de 0 até 2. Então, 2 menos 0, 2. O tempo foi de 0 até 8. 8 menos 0, 8. Então, 2 dividido por 8. A gente pode simplificar, vai dar 1 sobre 4, né? Dividindo por 2 aqui, vai dar 1. E o 4 dividido por 2 dá 4. De tal modo que se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25 metros por segundo. Beleza? O movimento aqui foi progressivo, né? Ó, porque o gráfico ele é crescente, né? Tá certo? Ele aponta para cima. E qual é a função horária do espaço? Mesma coisa, equação do sorvete. Vamos lá. S é igual a S0. Quem é o meu espaço inicial? Veja que o gráfico ele começa exatamente no zero. Então, meu espaço inicial é zero. Está aqui o zero. Ó. Mais. Por que mais? Porque o movimento é progressivo. A velocidade. Ora, a velocidade eu já calculei lá no item A. 0,25. Ela nunca vai mudar. Então, 0,25 vezes o tempo. Eu posso escrever de forma simplificada como sendo a função horária 0,25 vezes t. Tá certo? Beleza? Vamos aqui para a próxima. Questão 3. Observe o gráfico abaixo e responda. Olha só. Letra A. O movimento, né? Ó, letra A. O movimento de A e de B, né? É progressivo ou retrógrado? Vamos lá. Pessoal, veja que o A, ele sai do 5 e vai progredindo. Olha só. O gráfico, ele é apontando para cima. Significa dizer que o movimento do A é um movimento progressivo. O B, ele começa no 40 e vai terminar lá no 0. Ó. Ele está o quê? Apontando para baixo. Significa dizer que esse movimento é o quê? Retrógrado. Beleza? Então, item A, movimento de A é progressivo e o movimento de B é retrógrado. Item B, em que momento A e B se encontram? Olha só, pessoal, é só você dar uma olhadinha onde é que esse gráfico vai se cruzar. Eles estão se cruzando aonde? Lá no tempo igual a 5, né, pessoal? Então, no tempo igual a 5, ó, em 5 segundos, esses dois corpos aqui, o A e o B, eles vão estar na mesma posição. Qual é a posição? 20. Ou seja, no espaço de 20, ó, na posição 20, o A e o B vão se encontrar. E que tempo eles levam? 5 segundos. Beleza? Última questão, né? Questão 4. Observe o gráfico abaixo e responda. Pessoal, olha só. Esse é um gráfico agora de velocidade com tempo. Vocês sabem que a velocidade, né, no movimento uniforme, ela é sempre o quê? Constante. Então, o gráfico tem que ser o quê? Uma linha horizontal. Ela não pode nem ser apontando para cima e nem apontando para baixo. Por quê? Porque tem que ser constante. Vamos lá. Item A. Qual o valor da velocidade? Pessoal, o valor da velocidade é fácil. Está aqui no gráfico. Ó, 30. Certo? 30 metros por segundo. Item B. No instante de 10 segundos, qual será o valor da velocidade? Pessoal, olha só. Veja aqui. Ah, professor, onde é que tem esse 10 aí? Não aparece aqui no gráfico. Mas como o movimento é o movimento é uniforme, a gente sabe que a velocidade nunca muda, não importa qual seja o tempo. A velocidade nunca vai mudar. Então, ó, no tempo 1, ela vale 30, no 2, ela vale 30, no 3, ela vale 30, no 5, ela vale 30, no 10, ela vale quanto? 30 também. No tempo de 1000 segundos, vale 30 também. Por quê? Porque nunca muda, tá certo? Item C. Qual o espaço percorrido no intervalo de 3 segundos? Olha só, pessoal, no intervalo de 3 segundos, vocês lembram que a gente viu no slide anterior, né, que uma propriedade do gráfico de velocidade com o tempo é o cálculo da área da figura geométrica. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, no 3 e apontar lá para o gráficozinho aqui da velocidade, a gente vai ter um retângulo, né? Onde eu vou ter a base igual a 3 e uma altura de 30. Então, se a gente pegar a base, que é 3, e multiplicar pelo 30, que é a velocidade, a gente vai encontrar que o espaço percorrido foi de 90 metros. Tá certo? Pessoal, bons estudos para vocês, tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Se eu tiver falado muito rápido, você pode assistir esse vídeo novamente, tá bom? E até o próximo encontro, tá certo? Um forte abraço a todos e vamos para frente. Qualquer dúvida pode me procurar, tá certo?